Capítulo 4 O plano da redenção. A queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava deslustrado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. Os anjos cessaram seus cânticos de louvor. Por toda a corte celestial havia pranto pela ruína que o pecado ocasionara. O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça decaída. Seu coração moveu-se de infinita compaixão ao erguerem-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignominia do pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Perante o Pai, pleiteou ele em prol do pecador, enquanto a hoste celestial aguardava o resultado com um interesse de tal intensidade que palavras não poderão exprimir. Muito prolongada foi aquela comunhão misteriosa, o conselho de paz, em prol dos decaídos filhos dos homens. O plano da salvação fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. São João capítulo 3, verso 16. Oh, que mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que não o amou. Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que excede todo o entendimento? Durante séculos intérminos, mentes imortais, procurando entender o mistério daquele amor incompreensível, maravilhar-se-ão e adorarão. Deus ia ser manifesto em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. O homem se tornara tão degradado pelo pecado que lhe era impossível, por si mesmo, andar em harmonia com aquele cuja natureza é pureza e bondade. Mas Cristo, depois de ter remido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina para se unir com o esforço humano. Assim, pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, os caídos filhos de Adão poderiam mais uma vez tornar-se filhos de Deus. O plano pelo qual poderia unicamente conseguir-se a salvação do homem abrangia o céu todo em seu infinito sacrifício. Os anjos não puderam regozijar-se ao desvendar-lhes Cristo o plano da redenção, pois viram que a salvação do homem deveria custar a indizível mágoa de seu amado comandante. Com pesar e admiração, escutaram suas palavras ao contar-lhes ele como deveria descer da pureza e paz do céu, de sua alegria, glória e vida imortal e vir em contato com a degradação da terra, para suportar suas tristezas, ignominia e morte. Ele deveria ficar entre o pecador e a pena do pecado. Poucos, todavia, o receberiam como o Filho de Deus. Deixaria sua elevada posição como a majestade do céu, apareceria na terra e humilhar-se-ia como um homem, e pela sua própria experiência,
familiarizar-se-ia com as tristezas e tentações que o homem teria de arrostar. Tudo isto seria necessário a fim de que ele pudesse socorrer os que fossem tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. Quando sua missão como ensinador estivesse terminada, deveria ser entregue nas mãos de homens ímpios e ser submetido a todo insulto e tortura que Satanás os poderia inspirar a infligir. Deveria morrer a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Deveria passar longas horas de agonia tão terrível que anjos não poderiam olhar para isso, mas velariam o rosto para não verem aquele quadro. Deveria suportar a aflição de alma, a ocultação da face do Pai, enquanto a culpa da transgressão, o peso dos pecados do mundo inteiro estivessem sobre ele. Os anjos prostraram-se aos pés de seu comandante e ofereceram-se para serem sacrifício para o homem. Mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que criara o homem tinha poder para o redimir. Contudo, deveriam os anjos ter uma parte a desempenhar no plano da redenção. Cristo havia de fazer-se um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Hebreus capítulo 2, verso 9. Tomando ele sobre si a natureza humana, sua força não seria igual a deles, e deveriam eles ministrar-lhe, fortalecê-lo em seus sofrimentos e mitigá-los. Deveriam também ser espíritos ministradores, enviados para ministrarem a favor daqueles que seriam herdeiros da salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles guardariam os súditos da graça, do poder dos anjos maus e das trevas arremessadas constantemente em redor deles por Satanás. Quando os anjos testemunhassem a agonia e humilhação de seu Senhor, encher-se-iam de dor e indignação, e desejariam livrá-lo de seus assassinos, mas não deveriam intervir a fim de evitar qualquer coisa que vissem. Fazia parte do plano da redenção que Cristo sofresse o escárnio e maltrato de homens ímpios. E ele consentiu com tudo isto quando se tornou o Redentor do homem. Cristo assegurou aos anjos que pela sua morte resgataria muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. Recuperaria o reino que o homem perdera pela transgressão, e os remidos deveriam herdá-lo com ele, e nele habitar para sempre. Pecado e pecadores seriam extintos para nunca mais perturbarem a paz do céu ou da terra. Ele ordenou que o exército angélico estivesse de acordo com o plano que seu pai aceitara, e se alegrasse de que, pela sua morte, o homem decaído pudesse reconciliar-se com Deus. Então, alegria, inexprimível alegria, encheu o céu. A glória e bem-aventurança de um mundo remido sobrepujaram mesmo a angústia e sacrifício do príncipe da vida. Pelos passos celestiais ecoaram os primeiros acordes daquele cântico que deveria soar por sobre as colinas de Belém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. São Lucas capítulo 2, verso 14. Com mais intensa alegria, então, do que no enlevo da criação recém-feita, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó, capítulo 38, verso 7. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Declarou o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Esta sentença foi proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais. Foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante do justo juiz, esperando a sentença em que pela transgressão tinham incorrido. Mas
antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que devia ser a sua porção, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhes dar esperança. Posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, poderiam olhar no futuro para a vitória final. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, viu que sua obra de degenerar a natureza humana seria interrompida, que por algum meio o homem se habilitaria a resistir a seu poder. Sendo, contudo, o plano da salvação mais amplamente patenteado, Satanás regozijou-se com seus anjos de que, tendo ocasionado a queda do homem, faria baixar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Declarou que até ali havia sido seus planos muito bem sucedidos na terra, e que quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido, e desta maneira ser impedida a redenção da raça caída. Anjos celestiais, de maneira mais ampla, patentearam a nossos primeiros pais o plano que fora concebido para sua salvação. Afirmou-se a Adão e sua companheira que, apesar de seu grande pecado, não seriam eles abandonados ao domínio de Satanás. O Filho de Deus se oferecera para expiar com sua própria vida a transgressão deles. Um período de graça lhes seria concedido, e mediante o arrependimento e a fé em Cristo, poderiam de novo tornar-se filhos de Deus. O sacrifício exigido por sua transgressão revelava a Adão e Eva o caráter sagrado da lei de Deus, e viram como nunca antes o fizeram a culpabilidade do pecado e seus funestos resultados. Em seu remorso e angústia, rogaram que a pena não recaísse naquele cujo amor havia sido a fonte de toda a sua alegria, antes que repousasse sobre eles e sua posteridade. Foi-lhes dito que, visto ser a lei de Jeová o fundamento de seu governo, no céu, assim como na terra, mesmo a vida de um anjo não poderia ser aceita como sacrifício por sua transgressão. Nenhum de seus preceitos poderia ser abrogado ou mudado para valer ao homem em sua condição decaída. Mas o Filho de Deus que criara o homem poderia fazer expiação por ele. Assim como a transgressão de Adão tinha trazido miséria e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Não somente o homem, mas também a terra tinha pelo pecado vindo sob o poder do maligno, e deveria ser restaurada pelo plano da redenção. Ao ser criado, foi Adão posto no domínio da terra, mas, cedendo à tentação, foi levado sob o poder de Satanás. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro capítulo 2, verso 19. Quando o homem se tornou cativo de Satanás, o domínio que exercera passou para o seu vencedor. Assim, Satanás se tornou o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele usurpou aquele domínio sobre a terra, que originalmente fora dado a Adão. Cristo, porém, pagando pelo seu sacrifício a pena do pecado, não somente remiria o homem, mas restabeleceria o domínio que ele perdera. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Diz o profeta: E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias capítulo 4, verso 8. E o apóstolo Paulo aponta para a redenção da possessão de Deus. Efésios capítulo 1, verso 14. Deus criou a terra para ser a morada de seres santos, felizes. O Senhor formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías capítulo 45, verso 18. Aquele propósito se cumprirá, quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do pecado e tristeza, se tornar a eterna habitação dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Salmo capítulo 37, verso 29, Apocalipse capítulo 22, verso 3. Adão, em sua inocência, havia gozado ampla comunhão com seu Criador. Mas o pecado operara a separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de Cristo poderia transpor o abismo e tornar possível a comunicação de bênçãos ou salvação, do céu à terra. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com o seu Criador, mas Deus se comunicaria com ele por meio de Cristo e os anjos. Assim foram revelados a Adão fatos importantes na história da humanidade, desde o tempo em que a sentença divina fora pronunciada no Éden até o dilúvio, e a seguir até o primeiro advento do Filho de Deus. Mostrou-se-lhe que, conquanto o sacrifício de Cristo fosse de valor suficiente para salvar o mundo inteiro, muitos prefeririam uma vida de pecado em vez de arrependimento e obediência. O crime aumentaria durante gerações sucessivas, e a maldição do pecado repousaria mais e mais pesadamente sobre o gênero humano, sobre os animais e sobre a terra. Os dias do homem seriam abreviados pela sua própria conduta de pecado. Degenerar-se-ia ele em sua estatura e resistência física, e em sua faculdade moral e intelectual, até que o mundo se enchesse de miséria de todo tipo. Mediante a satisfação do apetite e paixão, tornar-se-iam os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Cristo, no entanto, fiel ao propósito pelo qual deixou o céu, continuaria seu interesse pelos homens e ainda os convidaria a esconder nele suas fraquezas e deficiências. Supriria as necessidades de todos os que a ele viessem pela fé, e sempre haveria alguns que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam incontaminados por entre a iniquidade que prevaleceria. As ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seriam uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Destinavam-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que foi o pecado que causou a morte. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte, e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Esta cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível, e o aliviou de sua desolação total. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser ela considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador quando, precisamente antes de sua crucifixão, disse: Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. São João capítulo 12, versos 31 e 32. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho, em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado.
Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança, ou perfeitos e imutáveis. Quando Satanás foi arremessado do céu, resolveu tornar a terra o seu reino. Quando tentou e venceu Adão e Eva, achou que havia adquirido posse deste mundo. Porque, dizia ele, escolheram a mim como seu príncipe. Alegava que era impossível ser concedido perdão ao pecador, e, portanto, a raça decaída constituía legítimos súditos seus, e seu era o mundo. Mas Deus dera o seu amado Filho, igual a ele mesmo, a fim de arrostar a pena da transgressão, e assim proveu um caminho pelo qual pudessem ser restabelecidos ao seu favor, e de novo trazidos ao seu lar edênico. Cristo empreendeu redimir o homem e livrar o mundo das garras de Satanás. O grande conflito, iniciado no céu, devia ser decidido no próprio mundo, no próprio campo que Satanás alegara como seu. Foi maravilha para o universo todo que Cristo se humilhasse para salvar o homem decaído. Que aquele que passara de uma estrela para outra, de um mundo para outro, dirigindo tudo, suprindo pela sua providência as necessidades de toda a ordem de seres em sua vasta criação, que ele consentisse em deixar sua glória e tomar sobre si a natureza humana. Era um mistério que os seres sem pecado de outros mundos desejavam compreender. Quando Cristo veio ao nosso mundo sob a forma humana, todos estavam profundamente interessados em acompanhá-lo, ao percorrer ele, passo a passo, a vereda ensanguentada a partir da manjedoura ao Calvário. O céu observou o insulto e zombaria que ele recebeu, e sabia que isto foi por instigação de Satanás. Notaram a operação das forças contrárias a avançar, impelindo Satanás constantemente trevas, tristezas e sofrimentos sobre a raça, e estando Cristo a reagir contra isso. Observaram a batalha entre a luz e as trevas, enquanto a mesma se tornava mais forte. E ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. A grande contenda que estivera em andamento durante tanto tempo neste mundo estava agora decidida, e Cristo era vencedor. Sua morte resolveu a questão de terem, ou não, o Pai e o Filho, amor suficiente pelo homem para exercerem a abnegação e um espírito de sacrifício. Havia Satanás revelado seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmo espírito com que governara os filhos dos homens, que estiveram sob seu poder, se lhe fora permitido governar os seres do céu. Unanimemente, o universo fiel uniu-se no engrandecimento da administração divina. Se a lei pudesse ser mudada, ter-se-ia podido salvar o homem sem o sacrifício de Cristo. Mas o fato de que foi necessário Cristo dar a vida pela raça caída prova que a lei de Deus não livrará o pecador de suas reivindicações sobre ele. Está demonstrado que o salário do pecado é a morte. Quando Cristo morreu, ficou assegurada a destruição de Satanás. Mas, se a lei foi abolida na cruz, como muitos pretendem, a agonia e morte do amado Filho de Deus foram suportadas unicamente para dar a Satanás exatamente o que ele pedia. Triunfou então o príncipe do mal. Foram sustentadas suas acusações contra o governo divino. O próprio fato de que Cristo arrostou a pena da transgressão do homem é um poderoso argumento a todos os seres criados de que a lei é imutável, que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e misericórdia infinitas unem-se na administração de seu governo.